Estou de volta aqui, professor Macarrão falando, chegando a provinha, estamos bem na véspera. Vou gravar para vocês agora sim a última prova aplicada pela ESA, né? E depois as minhas previsões, por assim dizer, né? Aquilo em que eu apostaria e que ainda vale a pena estudar a última hora aí, beleza? Ok? Bom, vou jogar na tela para a gente começar a resolver. Lembrando que as questões de texto, como o texto não está aqui, não fazem muito sentido, né? Que no caso aqui as questões 1 e 2 são de interpretação de texto, tá? Questão 3 também, beleza. Aí vem a questão 4, que traz uma questão de versificação, que vai esbarrar em figura de linguagem, que vai esbarrar na questão também das escolas literárias, né? Leia os versos a seguir, a questão 4 aqui, e assinale a alternativa que os analisa corretamente. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices de vozes, dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem uma figura de linguagem chamada aliteração. O que é a aliteração? A aliteração é a repetição proposital, né? Repetição de fonemas consonantais. Tá? E essa repetição tem que trazer algum efeito, né? Para dentro do poema ali, ok? Então tem o V e os sons, né? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, tá vendo? E esse uso, né? E aí é muito característico tanto a literação quanto a assonância. A assonância é a mesma coisa, só que com vogais, tá? Então é a repetição de fonemas vocálicos, ok? De propósito ali para poder causar algum efeito, né? Isso é muito forte, né? Provoca ênfase na sonoridade. Sim, sonoridade, que é uma figura, né? Que seriam essas duas figuras, mas no caso aqui a aliteração. Eu repito, né? Sem olhar as outras alternativas é sempre muito ruim, mas vamos que vamos. E essa é uma característica, sim, do simbolismo. Para além de ser uma característica do simbolismo, vamos dizer assim, quando a gente trabalha o simbolismo, a gente vai esbarrar. Não tem jeito de falar de simbolismo, sinceramente, sem esbarrar nesse texto. É muito difícil. Esse poema é um poema muito manjado dentro do simbolismo, né? Esse e formas brancas, claras, e assim vamos, né? Ressaltando ali, sim, a assonância, a repetição do A, que segundo o simbolismo, né? Quem estudou isso tudo diz que queria, era uma obsessão pela brancura, enfim. Faz sentido em muitas coisas, mas tem hora que são as viagenzinhas, né? Então, a resposta faz todo sentido aqui, que seja a combinação vocabular provoca ênfase na sonoridade, que é típica do simbolismo. 5. Assinale a alternativa em que todas as palavras possuem encontros consonantais. Gente, veja bem, cuidado. O que um encontro consonantal é perigoso? Encontro consonantal é diferente de dígrafo, e aí a gente cai lá na fonologia, lá no início mesmo do estudo da fonética e fonologia, enfim, do que a gramática cobra disso dentro de concurso, né? Não dá nem para chamar de fonologia de verdade, mas é o nome que temos aí. O que acontece? No dígrafo, duas letras produzem apenas um som, um fonema. No encontro, e essas duas letras podem ser, por exemplo, duas consoantes, né? Por exemplo, SS. Eu tenho o exemplo do SC. Perfeito. Já o encontro consonantal, eu tenho duas consoantes juntas na palavra, né? Seguidas ali uma atrás da outra, só que cada uma tem seu próprio som. Por exemplo, a gente tem que lembrar que o SC só é dígrafo se vier seguido de E ou de I, porque aí o som que ele provoca é o do S, né? Nascer, nascimento. Agora, se ele vem seguido de A, de O ou de outra, de U ou de outra, né? Escada. Era para ser aqui, né? Ó, escada. Eu tenho duas consoantes seguidas, cada uma teve seu próprio som. Aqui em nascer é dígrafo. Aqui, encontro consonantal, tá? Vamos lá. Mnemônico tem o M e o N, olha lá. Macarrão, mas nem dá para ver o som de um ou de outro, será que não? E não cabe a você, cabe o seguinte.
Se você sabe quais são os dígrafos, sua vida está resolvida, porque se não está entre os dígrafos, naturalmente vão cair no encontro consonantal. Obturar, o B e o T, e subdelegado, o B e o D. Então, ok, beleza. No fragmento, as horas passam, os homens caem, a poesia fica. Há quantas orações? Ô, gente, oração a gente conta baseado em quê? A gente conta baseado no número de verbos, lembrando que às vezes eu tenho locuções verbais, que são 2 ou às vezes 3 verbos, enfim, que faz um papel de apenas um. No caso aqui eu tenho passam, então as horas passam, é uma oração. Os homens caem, outra oração. A poesia fica, terceira oração. Então faz todo sentido que sejam 3 orações. Uma questão fácil, tá? Questão 7. Cenário alternativo em que as regras de acentuação nos conjuntos de palavras foram empregadas de acordo com a norma padrão. Então está falando qual delas a regra está correta, foi respeitada, pronto. Não é a mesma regra, não é nada disso. A palavra está corretamente acentuada em quais, né? Lembrando que estar corretamente acentuado é ter acento quando tem que ter e não ter quando não tem que ter. Ok? Então vamos que vamos. Taxímetro. Olha só. Proparoxítona, né? Ó, 1, 2, a tônica está aqui, certíssimo. Pangeia, já teve acento, mas aí cai naquela regrinha que nós já comentamos em vídeos anteriores aí, do ditongo aberto, o é tônico, tem acento se a palavra não for paroxítona, e a tônica aqui é a penúltima, então se ela é paroxítona, ela deixou, de fato, de ter acento após o acordo ortográfico. E baú é o hiato, né, heterogêneo, U, tônico, sozinho na sílaba, enfim, certíssimo. Ok? Questão de número 8. Com relação ao plural de adjetivos compostos. Ó, adjetivo composto, gente, o plural é muito, muito, muito tranquilo de maneira geral, tá? É só não ficar inventando moda. O que vai para o plural no adjetivo composto? A gente tem que pensar sempre, para começar, se a segunda coisa faz referência à cor de alguma coisa, né? Ou se ela, portanto, se ela é um substantivo ou derivado de substantivo. E aí, aí ninguém vai plural, ninguém faz nada, tá? Agora, olhos nada. Tô tentando lembrar exemplo aqui, mas tá difícil, tá? Verde claros mesmo, azul claros. Só o último elemento sofre flexão, esse é o normal. No entanto, quando esse último elemento é substantivo ou derivado de substantivo, você não tem flexão em nada, tá? Verde oliva é verde cor de oliva. Aí que tem um macete, cor de ou da cor de, se der para colocar, ninguém varia. Então, ele que é a incorreta, né, o correto de verde oliva seria uniformes verde oliva, tá? Pra vocês terem noção de como isso é uma regrinha manjada, e esse exemplo particularmente é manjado, galera. Esse exemplo, a minha apostila tem exercício com ele aí, eu vou te falar que quase que desde que eu comecei a dar aula, quase 20 anos atrás, tá? Pra vocês terem noção, é um exemplo muito, muito, muito manjado, que já caiu em prova. Então, é só ficar esperto, tomar cuidado. ESA gosta desse tipo de questão, ESA gosta de pôr sempre tem sempre uma cerejinha no bolo, ele tem sempre uma questãozinha de coisa mais apelativa, assim, mais pelinha, mais chatinha, tá? Vamos que vamos? A cenário alternativo em que a figura de linguagem corresponde à frase relacionada. Olha só, família é prato difícil de preparar. A gente não tem as outras, sempre lembrando, mas aqui é uma comparação. Família é tal como um prato difícil de preparar. Está fazendo uma relação, uma comparação entre a família e um prato difícil de preparar, sendo que essa comparação não é feita por meio da presença de um elemento de fato comparativo, de uma conjunção, enfim, da palavrinha, como, por exemplo, a palavra como. Então, de fato, eu tenho metáfora, tá? Veja bem, conheci, pois, Ari Ferreira, quando comecei a trabalhar em clínica médica, portanto, em 1924. Gente, o portanto é conclusivo e pronto, acabou. O portanto é sempre conclusivo, né? O pois, eu falo o seguinte, o pois normal, ele é explicativo. O pois estranho é conclusivo. Pois estranho é conclusivo. O que é um pois estranho, gente? Pois é, vocês estão diante de ó. Conheci, pois, Ari Ferreira. Qual é o
normal do pois. Ah, eu fui à escola, pois queria estudar. Eu pois começando a oração da qual ele faz parte, a qual ele introduz, entende? Então, geralmente, nesse caso, ele vem antes do verbo da oração dele, né? Aí ele é explicativo, é o pois normal. Agora, com esse pois Ari Ferreira, esse pois está deslocado. Claro que não dava para começar com ele aqui, mas a ideia é que desloque mesmo para que ele fique também com valor conclusivo. Por isso, a gente pode dizer que são duas conjunções conclusivas. Cai de novo na questão do período composto, mais particularmente ligada aí às orações, no caso aqui coordenadas, né, mas que também em que também figuram as orações subordinadas adverbiais, né, subordinadas adverbiais que também se deixam totalmente dominar por aquilo que a conjunção utilizada faz, aquilo que ela é, aquilo que ela representa. Bom, questão 11. Assinale a alternativa em que todas as palavras são consideradas paroxítonas na escrita. Olha que perigosa essa, né, gente? Ele colocou publica. Aí você lê pública. Ah, não, mas existe publica. Publica paroxítono. Astronauta paroxítono. Viajaram paroxítono. História paroxítono. Cuidado, gente, que tem muita palavra como essa aqui, tá? Assim como publica, tem, por exemplo, numero, de número, né? Por exemplo, olha só, número e eu numero. Até, que é a preposição, e tem ate, que é do verbo atar. Ate as duas pontas, né? Tem trânsito e tem transito. Sem acento, tá vendo? Vira tudo paroxítono. Tem hábito e tem habito. Tá vendo? Isso tudo é palavra que deixa você doidinho na hora que você vai ler do jeito errado, muitas vezes. O próprio história, se ele tira o acento, ele vira historia, que seria do verbo historiar. Tipo, o historiador historia sobre a Grécia Antiga, por exemplo. Olha que louco, né? Então são palavras que existem tanto com quanto sem acento, né? Amém ou amém ou amém. Olha só, é muito, mas tem um cadinho bom de palavra aqui, tá? Podia ficar aqui, ainda teria uma quantidade boa ainda. Então tome cuidado com essas coisas, tá? Assinale a alternativa que apresenta a correta análise dos termos respectivamente destacados na frase. Beltrano veio no ponto. É o mais brincalhão e comunicativo. Unanimidade. Beltrano veio no ponto, veio em algum lugar, em alguma circunstância. Então, fato, adjunto adverbial. Perfeito. E predicativo do sujeito. Sim, perfeito. Porque Beltrano veio no ponto, é o mais brincalhão e comunicativo. É, né? Unanimidade. A ideia é essa. Então, é um predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito fora dele. Portanto, nós terminamos essa provinha. Olha só que beleza, né, galera? Agora eu vou gravar para vocês logo na sequência, e já publico hoje mesmo, tá? As minhas, que eu chamaria aí de top 10 aí no máximo, né? Não precisa nem de 10, né? Mas enfim, para falar o que tende a aparecer, tende a cair na prova para vocês, belezinha? Então, fica aí, já eu tô voltando. Um abraço e até já.